Meu nome é Gabriel Bortolato, eu toco guitarra, violão de sete cordas, instrumentos de corda em geral. Eu comecei a tocar novinho, né? Eu tinha 5 anos de idade, meu pai era baixista. Meu pai acabou se desvencilhando da música por vários fatores. Na época era mais difícil de sobreviver com música ainda do que é hoje em dia, né? E aí por conta disso ele se desfez das coisas e ficou só com o violão e com um tecladinho em casa. E todos os dias que ele voltava do trabalho, ele ficava ali naquela de tocar um trechinho de uma música, e eu hora pegava o violão, tocava o trechinho de outra música, e eu ficava vendo aquilo todos os dias, né? Não por nada, mas meu pai tem um gosto musical maravilhoso, assim, minha mãe também. Então, todos os dias eu tinha, assim, coisas incríveis dentro de casa. Eu escutava, putz, de tudo nos discos, né, na época. E isso foi criando uma vontade muito grande minha de querer tocar e tal. E aí um dia eu falei pro meu pai, eu quero aquele negócio ali. Aí ele ficou tão empolgado que deixou cair o violão de cima do armário. Com uns 5, sei lá, em diante eu comecei a brincar com o violão. Com uns 8 de verdade que eu comecei a tocar o violão, né? Fiz aula muito tarde, na verdade, porque eu não tinha condições de pagar um professor, né? Então eu fui fazer aula quando eu tinha já uns 16, 17 anos, mais ou menos, quando eu decidi que eu queria prestar faculdade de música. E até então eu fui aprendendo tudo basicamente sozinho, com as revistinhas de cifra, essas coisas que tinham na época, né? E lógico, meu pai me ensinou os primeiros acordes, né? Me ensinou as primeiras coisas que eu fui aprendendo no violão, mas dali em diante, até eu começar a realmente fazer aula, eu fui indo sozinho. Cara, aprender um instrumento antes da internet, antes de ter a Music Dot, antes de ter o YouTube e essas coisas, era uma coisa, uma missão, na verdade, né? Eu digo com a galera que eu acho que era, por outro lado, muito mais interessante, porque a gente treinava muito mais o ouvido, a percepção musical, do que se treina hoje em dia, né? Apesar de que quando eu era mais novo, assim, na década de 90, por aí, já estavam começando a aparecer algumas aulas em VHS, né? Aquelas coisas do Kiko Loureiro, do Eduardo Danui. E aí a gente fazia, juntava uma galera para ver se conseguia comprar, para cada um assistir um pouquinho, né? E aí você vai pegando as coisas de ouvido, treinando parte de teoria meio que é tudo muito subjetivo, assim, até você chegar até um professor, né? E eu fui consolidar tudo isso só de verdade quando eu realmente tive meu primeiro professor muito tarde já, que eu meio que tive que reaprender todas as coisas que eu achava que eu sabia de teoria musical, de técnica e de coisas assim, apesar de já estar tocando na noite desde os 14 anos de idade. Quando eu era pequeno, a gente escutava muito nos discos, nas coisas em casa, nos CDs que meu pai tinha. Cara, muito versátil, sempre foi a minha casa muito versátil, porque meu pai sempre escutou, as maiores influências dele sempre foram o rock progressivo, o rock clássico, até música brasileira, coisas de música brasileira, tipo Caetano, coisas assim. E música clássica em casa. Então eu escutava desde Beethoven, Chopin, Stravinsky, Mozart e coisas assim, até Queen, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd pra caramba. Por outro lado, na minha casa tinha minha mãe que gostava muito de música brasileira, tem minha mãe, né? E, e daí minha mãe já me levou para um outro lado, que era do Djavan, que era do Alceu Valença, que era o que era popular na época, que era maravilhoso, né? Então tinha Elba Ramalho, Caetano Veloso, Gilberto Gil. E aí, conforme eu fui crescendo, lógico, eu fui desenvolvendo o meu gosto para as coisas, né? Quando eu comecei a tocar guitarra, eu já era bem mais metaleiro, assim. Então, eu gostava muito de Metallica, fui pro New Metal, então eu gostava de Angra, gostava de Malmsteen, dessas coisas assim. E aí, conforme eu fui ficando mais velho, principalmente no período ali pré-faculdade, né, e faculdade, que eu fui redescobrindo essa coisa da música brasileira, então eu criei um interesse muito grande por outras coisas que eu não tinha a mínima noção de como entender aquilo, na verdade. Então eu descobri o jazz, descobri a música brasileira instrumental. eh, então a minha paixão que eu já existia pelo Yamandu Costa, pelo Rafael Rabelo, Baden Powell, os mestres do violão brasileiro, né? Quando eu entrei na faculdade, efetivamente,
Daí foi uma explosão, assim, né? Eu amo conhecer música nova, amo conhecer estilo novo, escuto muita coisa atual também, para ter uma noção de mercado, do que está acontecendo das coisas, porque eu trabalho com produção musical também. Então eu gosto de escutar as coisas mais novas de City Colors, Snark Puppy, as coisas do Foo Fighters mais novas, as coisas do rock and roll, as coisas do folk, as coisas do jazz mais moderno, né? Quanto mais informação eu tiver hoje, que eu possa filtrar e conhecer coisas interessantes e novas, eu estou aberto a possibilidades total, assim, não tenho frescura nenhuma de escutar. Já escutei muito sertanejo para entender como é que funciona. Não tenho muito preconceito, assim, na verdade. Eu comecei a tocar bem cedinho, assim, então uns 12 anos mais ou menos, na Moca ali, quando eu morava na Moca, a gente já foi juntando a galerinha que tinha os mesmos gostos, que era, na época eu era bem roqueiro, assim. E com uns 14 anos mais ou menos, a gente já estava tocando na noite de São Paulo. Então eu tava tocando em bares da Vila Madalena e coisas assim, com uma banda que era, teve uma época que era o Without Name, aí teve uma outra que era Rock Machine, inclusive é com uma amigaça minha de infância que hoje virou minha dentista, por incrível que pareça. E era até engraçado, porque a gente era todo mundo muito novo, então tinha aqui a mãe da Camila para representar a gente, porque a gente não podia tocar nos bares, né? Tinha toda essa questão. Daí eu fui tendo outras bandas, então passei por uma banda que era a Sociedade Cavernista, que fazia tributo ao Raul Seixas. Tem toda uma pesquisa sobre a carreira do Raul Seixas que me ensinou muito sobre o Raul Seixas, inclusive, apesar da minha pessoa parecer muito com ele, né? Já toquei em banda de punk rock. Faz muitos anos que eu acompanho uma artista pernambucana de Caruaru, chama Isabela Moraes, que foi um dos maiores aprendizados da minha vida, assim, que ela tem um lance da música nordestina muito forte, muito impregnado, mas ao mesmo tempo ela é ela, não tem uma explicação muito, é muito legal tocar com ela porque eu aprendo muito com ela, assim, de como acompanhar um artista e tudo mais. Já toquei em banda de baile, já toquei em igreja. Hoje eu toco além de tocar com a Isa, já toco com a Zezé Mota também, né? Toco com o Diego Moraes. E conforme a galera vai chamando, a gente tá indo, né? Não tem muito essa coisa.
A escolha da faculdade de música, na verdade, ela nunca foi uma dúvida para mim, porque para conseguir sobreviver de música, né, eu, apesar de ter começado cedo a trabalhar com música, eu fiz várias outras coisas, só que a única coisa que eu sempre tive certeza que eu queria da minha vida, apesar de fazer as outras coisas, é que eu queria efetivamente trabalhar com música e que eu queria fazer aquilo. Já estava ensinando violão para os meus amigos, às vezes dava algumas aulinhas assim, mas que ainda não era algo realmente é, sólido, né, com aquilo ali. E aí esse cara que eu falei dessa banda que eu trabalhava com eles, ele é formado na Unicamp, maestro, é, e aí ele falou, cara, você vai fazer faculdade mesmo? Tem certeza? A faculdade não é isso que parece que é, né? Aí ele me contou como é que era a faculdade de música e mesmo assim eu falei, cara, eu quero esse negócio, entendeu? Eu tô achando legal. E aí ele falou, então você vai ter que ralar aí durante um ano pra você aprender tudo que você não aprendeu a tua vida inteira. De teoria musical, de improviso, de jazz, da linguagem que se utiliza na faculdade para estudar, né? E aí acabou que naquele ano eu nem passei no vestibular na Unicamp, era o último ano que a Unicamp estava com vestibular, com questões dissertativas, eu fui super mal, mal no vestibular, fiquei péssimo, falei, putz, nem vou querer prestar esse negócio. No ano seguinte também não consegui entrar, mas por causa de outras coisas eu estava trabalhando muito, então não consegui estudar direito. E aí estava quase desistindo de fazer faculdade de música, um amigo meu virou e falou, cara, ó, tem uma outra faculdade que é legal, que é aqui em São Paulo, você não vai precisar viajar e tal. Minha entrada na faculdade, ela acabou sendo incrível por várias outras coisas que não eram necessariamente só a música, né? Então, me ensinou muito essa questão, principalmente de eu ter feito licenciatura depois, é, da questão de você criar um amor por dar aula, né? Então, além da música, além da questão musical, além de você expandir seu mundo musical, além de você conhecer outras pessoas incríveis, de você ter contatos maravilhosos na faculdade, que até acabam te levando a trabalhos que você nem imaginava que você iria fazer. Eu acabei iniciando projetos dentro da faculdade, dando aula dentro da faculdade, dando monitorias de guitarra, várias coisas em inglês para músico e tal. Criei a Big Band na faculdade, dentro da faculdade, porque não gosto de ficar parado, né? E aí a faculdade acendeu essa coisa de vez na minha vida, da paixão por dar aula, de ensinar as pessoas, de passar o conhecimento adiante, porque ele não é só nosso, né? Ele é de todo mundo, e aprender com as outras pessoas também. E também de criar uma consciência maior sobre outras coisas que envolvem a música, do mercado, de como se comportar, você aprender outros estilos musicais, ser uma pessoa mais versátil, de como se comunicar melhor com as pessoas que estão ao seu redor, enfim, a faculdade me ensinou muitos valores que talvez se eu não tivesse feito, com certeza eu não estaria aqui hoje. Acabou acontecendo, né, que desses últimos anos aqui, eu fui trabalhar muito mais com produção musical e virei engenheiro de áudio também, então faço essas coisas de gravação e tudo mais. E então eu estou muito mais nessa parte de criar arranjos, de criar coisas assim, do que necessariamente só tocar, né, e dar aula. Atualmente, a minha prioridade é mais de produzir outras pessoas, né, de criar com outras pessoas junto comigo, do que necessariamente os meus próprios materiais, né? Mas é mentira se eu falar para você que eu não tenho vontade. Eu tenho um projeto, inclusive com um professor aqui da Music Dot, que é o Joan, que fez faculdade comigo, né? A gente se conheceu lá, que é de música instrumental, maravilhoso, a gente criou na faculdade, com uma ideia muito louca, assim, e com certeza esse é um projeto que eu quero gravar. O Lucas também está envolvido nesse projeto, que é o professor de bateria. Putz, tem várias outras coisas dos meus materiais que eu estou lançando de pouco em pouco, assim. Então, agora me redescobri cantando e tocando também, né? Então, eu lancei meu primeiro clipe esse ano. E às vezes no Instagram eu estou lançando algumas coisas, tocando coisas que eu gosto de violão, de Yamandu, tocando algumas outras coisas de composições minhas mais para violão, assim. Mas eu acho que em breve eu pretendo gravar alguns clipes, algumas coisas que sejam materiais mais meus mesmo, assim.
Cara, é muito legal, sabia? É uma visão muito diferente, né? Você fazer parte da produção musical envolve várias outras coisas que não são só relacionadas à coisa de você ser músico, né? Então você tem várias etapas e vários processos ali que não é só você pegar a canção e tocar e tá tudo certo, né? Como você está criando, né, uma coisa que teoricamente nunca existiu, a maior parte das vezes, digamos assim, né? Você tem que se preocupar com cada detalhezinho daquilo, né? Então, desde a parte da composição, você entender aquilo melhor, até a parte que eu atuo bastante também, que é na parte de gravação. Então, como é que você vai fazer aquilo bem feito, né? Da parte do áudio, de ficar legal e tal. Você entender a harmonia da música, se está funcionando com a melodia, se não está funcionando. Você entender um pouco do mercado também, porque você tem que ligar aquilo que você está fazendo para onde, qual é o objetivo que você vai lançar aquilo, né? E, ao mesmo tempo, você ter uma experiência muito legal com uma pessoa que está ali, você está produzindo ela, mas é uma troca intensa, né? De você entender melhor quais são os gostos dela, o que que ela gostaria de fazer, como ela gostaria de tocar, como ela gostaria de cantar, como ela gostaria de fazer todas aquelas coisas. E você ser o cara que dá o direcionamento para aquilo ser feito, né? Da melhor maneira possível para cada etapa, para que no fim você tenha uma música, uma gravação, você tenha um clipe que seja o melhor possível para aquela pessoa, né? É uma responsabilidade gigantesca, mas apesar de tudo é muito gostoso de fazer, né? É muito legal você ver quando chega no resultado final, né? Você vê o brilho no olho da pessoa e você entender que você também fez parte daquilo, que você foi um veículo, né? Para ajudar essa pessoa a meio que fazer a criação dela tomar vida, né? É muito legal, muito interessante. My house in Budapest, my hiding treasure chest, golden grand piano, my beautiful tears. I live it up. My acres of Helena have achieved. It may be hard for you to stop and believe that to you. I live it up. But to you, I live it up. Give me one reason why I should never make a change. Baby, if you hold me, then all of this will go away. My many artifacts that these goes on. If you just say the words, I'll look up and run out to you. I live it up. But to you. Give me one reason why I should never make a change. Baby, if you hold me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. If you just say the words, I'll do my parana. Give me one good reason why
golden grand piano, my beautiful Brazil.